Vocês vão me ver muito, né? A partir de agora. E eu quero dar continuidade à palavra que eu ministrei no último domingo que eu estive aqui, mas dando um enfoque diferente. Eu falei com vocês sobre a ordem de Deus para Josué, sobre ser forte e corajoso. E eu mostrei para vocês que para vencermos neste mundo não basta somente ter fé. Nós precisamos de força e precisamos de coragem. Amém? Porque a fé é importantíssima, é a base de tudo, mas sem força, sem atitude, sem coragem para dar os passos necessários, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, hoje eu quero continuar nessa ênfase falando sobre força e coragem para os desafios da vida, no dia a dia. Eu quero ler com vocês Mateus 25, versículo 14. É um texto longo, peço a paciência de vocês. É a parábola dos talentos, muito conhecida, mas eu quero trazer um enfoque novo para vocês. Mateus 25, verso 14 diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado com uma história de um homem que ia para outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência. Fala comigo, competência deles. E então partiu para sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhes outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos e ora, aqui estão outros 5. Versículo 21. O Senhor elogiou o servo e diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco e porei sobre o muito. Venha festejar com seu senhor. Versículo 22. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Versículo 23. Muito bom, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco e agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você deveria pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Versículo 28. Tirem o talento deste homem e dê ao homem que tem 10. Versículo 29. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo pouco que tem será tirado. Vamos orar. Pai, obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada pela tua presença. Obrigada por cada vida que entrou neste lugar hoje. Obrigada porque nós podemos juntos celebrar a tua presença, celebrar a tua graça, celebrar a tua vida em nós. Eu te peço que o Senhor possa trazer, ó Deus, revelação, graça através da tua palavra.
Ensina-nos a cada dia, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, esse texto traz para nós uma amostra, um exemplo de como que o reino de Deus funciona e como deveria ser nossa atitude diante daquilo que Deus nos concede. Talentos, deixa eu trazer um pouquinho de luz para vocês. Talentos é aquilo que você nasce com ele. Apesar de aqui está dizendo que o Senhor deu, aqui está simbolizando Deus. Cada um de nós recebemos um talento. Ninguém recebe o mesmo. Alguns sim, mas sempre Deus dá um talento diferente para cada um. Uns têm um talento para pintar, outros têm um talento para bordar, outros têm um talento para fazer outro tipo de coisa, para cozinhar. Quem tem talento para cozinhar aqui? Só isso? Meu Deus! Quantos homens têm talento para cozinhar? Ah, sabia, tem muito homem, que bom. É um talento. Muitas vezes as pessoas que não têm talento tentam, mas não conseguem, né? É um talento. E nós achamos que é algo que nós recebemos simplesmente da nossa família, tem a ver com a nossa família, mas tem a ver com algo que Deus colocou através da sua família na sua vida. Então, Deus não cobra de nós aquilo que nós não temos. Quero ouvir um amém? Mas aqui está dizendo que nos últimos dias será cobrado de nós aquilo que Ele nos deu. E talentos, igreja, é diferente de dons. Talento é algo que é inerente a cada um de nós desde o nascimento. Dons tem a ver com o Espírito Santo. Então você pode receber um dom, não é? Mas não é inerente a você, é algo que vem do Espírito de Deus para nós. Então, esse texto de Mateus hoje mostra que esse Senhor, antes de viajar, Ele entrega talentos aos seus servos. Então Ele entregou para quantos? 5, depois 3, 2 e depois 1 talento. E às vezes a gente pensa que os talentos tem alguém que é mais talentoso do que outro. Eu queria explicar isso para vocês. Não existe um talento maior do que os outros, existe talento. Existe talento. O que torna o seu talento maior do que o outro é o que você faz com ele. É como você usa esse dom, esse talento que Deus te deu. É como você vai usar no seu dia a dia. E aqui mostra que o que recebeu 5 talentos, ele vai, negocia, trabalha, faz o que precisa fazer e ganha mais quantos? Mais 5 talentos. Depois o que ganha 2 talentos, a mesma coisa, ele negocia esses 2 talentos e ganha mais 2. Aí o último, ele ganha 1 talento. Aqui, quando Jesus faz essa divisão de talentos, Ele não está querendo dizer que o que recebeu 5 é mais importante do que o recebeu 1. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Eu quero ouvir um amém. Mas aquele que recebeu 1, ele diz para o seu Senhor quando volta, que teve medo. Teve medo de não conseguir negociar esse talento. Porque ele tinha uma imagem do seu Senhor como homem duro. Como homem que poderia maltratá-lo, mandá-lo para a cadeia, fazer coisas horríveis com ele, se ele perdesse aquele talento. Então, por medo de perder, ele não negociou. Por medo de perder, ele não arriscou. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós deixamos de usar o talento que Deus nos dá por medo? Não é verdade? Por medo de perder.
Não sei se todos aqui sabem que o nosso neto corre, né? Uma decisão dele que a gente fica com o coração na mão. Hoje ele correu de manhã, vai correr daqui a pouco de novo. O coração vive na mão, principalmente de vó, né? Vive na mão. É um talento dele. Não se pode negar. Gente, é uma vida de cachorro. Por que eu estou falando que é uma vida de cachorro? Desculpa a expressão. Acorda de madrugada todo dia, tem que treinar. Durante a corrida, nós já fomos algumas vezes. A gente chega no autódromo mais tarde, ele está lá desde as 6 da manhã. Ele volta para o hotel só depois das 8, 10. No outro dia de manhã, a mesma coisa. Treinamento. Aí eu olho para ele e falo, meu Deus, o que motiva o Pedro? Sabe o que motiva o Pedro? O talento que tem dentro dele. Deus colocou uma capacidade, vocês estão entendendo, gente? Dentro dele, não tem como explicar. Deus dá um talento para cada um. Deus dá um talento para esportes. É Deus também. Isso não é algo da pessoa, é uma capacidade natural que vem de Deus. Então esse homem, ele tinha um só talento. Mas ele não conseguiu fazer nada com esse talento. Por quê? Por causa daquela impressão errada que ele tinha. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. Nós temos, eu e você, duas opções na vida. Nós podemos orientar nossas vidas. Orientar nossas vidas pela realização, ou orientar nossas vidas pelo nosso eu, pelo nosso ego. Vou explicar. Aqueles dois primeiros, eles viveram, pegaram aquele talento e orientou para realização. Posso ouvir um amém? O outro fez o quê? Ele pegou o talento que não era diferente dos outros. Era uma quantidade menor, talvez até mais fácil de negociar uma moeda só. Vocês concordam? Vocês estão aqui, gente? Então me ajuda aí. Né? Então, o ego que eu vou falar hoje com vocês, não é a sua identidade, o seu eu. Não é o seu eu, sua pessoa, a sua identidade, não é isso. O ego é algo dentro de nós, que hoje em dia, inclusive a sociedade promove a idolatria no ego. O que é o ego? É a necessidade de fazer o que eu tenho que fazer, custe o que custar, não importa as consequências. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu vou e faço. E a gente vai vendo que a vida que é focada no ego, que é guiada pelo ego, nos seus próprios desejos, nas suas próprias decisões, seus próprios caminhos, não é uma vida que está em harmonia com os princípios de Deus. Eu vou me explicar mais. Esse ego não é só, queridos, vaidade, orgulho, mas é uma voz interior que diz para você que você é melhor do que todo mundo, sendo que você muitas vezes não é. Estão entendendo? É uma voz que diz para você que você faz melhor do que o outro, que nós merecemos mais do que os outros, que nós somos super mega especial. E as pessoas, vocês sabem, sou psicóloga, terapeuta familiar, e durante todos os anos dentro de consultório, era algo que eu trabalhava com os meus pacientes. Não usando esse texto, claro, mas eu trabalhava muito, porque tudo na vida daqueles pacientes se resumia numa coisa: os meus sentimentos. E sua vida é mais do que os seus sentimentos.
Quando você vive uma vida direcionada pelo seu ego, então você se preocupa mais com os seus sentimentos, com a sua imagem, do que com a missão que foi dada a você. Com a missão, com o talento que Deus colocou dentro de você. E algo que eu vejo é que esse ego, ele parece que está te promovendo, mas não, ele está impedindo o seu crescimento. E as pessoas que vivem, igreja, direcionado pelo ego, são pessoas frágeis. São pessoas que não têm força interior. Porque elas vivem muito mais do que os outros pensam, do que realmente elas são. Elas não têm resiliência. Elas não têm persistência. Aquelas pessoas que começam as coisas e nunca terminam. São pessoas que não suportam a pressão, que não suportam a contrariedade. Quem aqui nunca foi contrariado? Levante a mão. Nunca foi. Quem aqui já foi contrariado? Ixi, levanta as mãos e os pés, né, gente? Faz parte da nossa vida. As primeiras contrariedades que você recebe onde? Dentro de casa. E quando seu pai diz não, quando sua mãe diz não, e o que seus pais estão fazendo com você? Estou dando uma aula aqui para vocês, né? Seus pais estão preparando você para quando você for viver no mundo, para as contrariedades que você vai ter. Pai, se você não treina seus filhos quando são pequenos para ouvir não, eles vão ter muita dificuldade de ouvir não quando eles estiverem no mercado de trabalho. Quando eles estiverem criando seus próprios filhos, quando eles estiverem levantando o seu casamento. Porque a vida não é fácil para ninguém. Então a vida da pessoa dirigida pelo ego, ela não faz as coisas por causa de um propósito. Ela faz as coisas para evitar constrangimento. Ela não faz o que ela tem que fazer para cumprir uma missão. Está fazendo me entender, gente? Certo? Ela não faz para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Não é algo interior, é algo exterior. E algo que a gente aprende com a palavra de Deus é que uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida cristã que realmente corresponde àquilo que Deus quer de nós, ela começa e termina com autorrenúncia, morrer para si mesmo. A vida dirigida pelo ego nunca consegue perder. Não gosta de perder. Eu sei que muitos de nós não gostamos de perder. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder. Quando eu jogava vôlei, vocês sabem que joguei na seleção de Goiás, tudo. Eu odiava, mas eu odiava. Tem uma frase que eu uso, agora eu esqueci. Eu tinha tanto pavor de perder, gente, que eu não importava tanto em ganhar. Era isso. Entendeu? Eu não queria era perder. Eu perdi o foco de ganhar porque eu não queria era perder. E depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que o meu pastor ali, né, desde sempre, começou a me ensinar sobre isso, e eu percebi que a minha vida não era orientada por aquela missão, por aquele dom que Deus me deu. Eu estava vivendo para agradar as pessoas. E olha aqui para mim, gente, não existe nada mais decepcionante do que você viver para agradar os outros. Olha aqui para mim, você nunca vai conseguir agradar. Então
Então qual é a saída? Faça o que você tem que fazer. Faça o seu chamado. Trabalhe no dom que Deus te deu e deixe o resultado com Ele. Invista na sua família da melhor forma possível. Invista no seu casamento da melhor forma possível. E aqui é um assunto difícil, né? Por que que os casamentos acabam? Sabe por quê? Excesso de ego. Porque não há renúncia. Eu não sei renunciar a certas situações em favor do meu cônjuge. Eu quero que a minha vontade seja estabelecida. E querido, a vida não é só em volta de você. Você precisa aprender que no casamento é uma arte de ceder. Quero ouvir um amém. E o fato de ceder não te faz menor. O fato de ceder para o seu cônjuge te faz maior. Amém? Porque essa é a medida do reino de Deus. E nós vivemos para quê? Para o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir as palavras que Deus tem nos dado. Então a vida direcionada pelo ego, ela está preocupada somente com o que as pessoas pensam dele. Como as pessoas me veem. Como eu sou visto. E aí começa todo o problema. Porque nós não podemos viver de acordo com o olhar dos outros. Se você não tiver um olhar verdadeiro sobre você, quem você é, e sobre o olhar de Deus sobre você, você não vai ter felicidade. Você não vai ter harmonia. Então eu falei que a vida que é dirigida pelo ego, não é? Ela te rouba a tua força. Eu atendi no consultório alguns atletas, e eles falavam isso. Que se eles não esvaziassem a cabeça, e parassem tinha um que o pai treinou ele, a vida inteira. Então ele disse que entrava no campo, nunca entrava sozinho, sempre entrava com o pai. Mas não era um pai. Vai lá, você consegue. Não, era um pai. Você é fraco. Você não é bom o suficiente. Misericórdia, né? Então nós carregamos isso dentro de nós. Isso vai fazendo mal. Então, quando a minha vida é dirigida pelo ego, não tem muita esperança para nós. Sinto dizer isso. Olha como é que o mundo está. Se você for pensar sobre as sociedades do século 21, dá medo. Nós assistimos recentemente o assassinato do Charlie Kirk. Que é coisa mais horrorosa do que o assassinato dele foi a celebração de alguns pelo assassinato dele. Que mundo é esse, gente? Não quero aqui entrar em questão política, mas isso é uma vida dirigida pelo ego, que não tem compaixão pelo outro. Fala, eu não quero viver essa vida. Agora o mundo não tem escapatória. O que o mundo faz com o seu ego? O que o mundo faz com o ego deles? Não tem para onde ir, mas o nosso tem, eu vou mostrar mais na frente. O nosso ego tem um lugar para colocarmos ele. Jesus nos ensina isso. Agora o segundo ponto que eu quero mostrar. Então é a vida direcionada pelo ego que rouba a sua força. E a vida direcionada para a realização. O que guardou o talento, ele vivia a sua vida orientada pelo ego. Deixa eu voltar um pouquinho.
Porque ele só fala dele, só fala do medo. Vocês notaram isso? Fala do outro, porque você é um homem mau, um homem bravo, falar igual criança, né? Um homem bravo, o que colhe onde não semeia, que exige mais do que as pessoas podem dar. Essa é uma característica de uma vida focada no ego. É só o sentimento dele que importa. Deus não te chamou, queridos, Deus não nos chamou para viver baseado nos nossos sentimentos. Amém? Nós vivemos pela fé. E como eu disse, a vida cristã começa e termina com renúncia. Então, qual outra maneira de viver? Como eu disse antes, através da realização, que são os dois primeiros. Eles vão, pegam o talento, saem, negociam, não dão desculpa, não falam como eles negociaram. Fala? Não, não precisa. Olha o tanto que eu sou bom, olha o tanto que eu sei fazer as coisas. Não, eles não fazem isso. Porque as pessoas orientadas pela realização, elas não se concentram nos outros, elas se concentram no que tem que ser feito. Amém? Então a vida dela é orientada para o que tem que ser feito. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Elas não fazem as coisas para evitar constrangimento. Elas não fazem as coisas para mostrar para os outros, mas para cumprir uma missão. Quero ouvir um amém. Isso é muito forte, gente. E pessoas assim, que vivem pela realização, eles trabalham com dedicação, com empenho, porque eles estão focados em cumprir aquela missão, realizar aquela tarefa. Eles não estão focados no reconhecimento. O objetivo delas é cumprir a tarefa, é agradar o seu Senhor, e o nosso Senhor é Deus, amém? Então isso acontece em várias áreas das nossas vidas. Quando eu vivo pela realização, que é propósito, o meu casamento vai receber disso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e os professores muitas vezes querendo, fazer chacota, porque eu nunca escondi que eu era pastora, que eu era cristã, e eles sempre falavam para mim que psicologia não combinava com crente. Psicologia não combina com crente. Por quê, professor? Eu não sabia, ele tinha sido criado em lar evangélico. E ele falou assim para mim, sabe por quê? Porque o cristianismo exige renúncia. E nós aqui, na psicologia, fortalecemos o ego das pessoas. Olha, eu falei, professor, eu não tenho como provar isso para o senhor agora, mas eu tenho a minha vida como exemplo para o senhor. E eu posso dizer para o senhor, é possível sim, viver a vida cristã, cuidar do seu eu, queridos, e ainda ser psicóloga. E eu lembro que ele falava assim para mim, eu quero ver como é que você vai poder conciliar essas coisas. Eu falei, professor, só tem uma maneira. A hora que eu devo negar o meu eu, o meu ego, eu tenho que estar muito claro para mim. Eu sei que essa conversa com ele ficou pensando muito sobre isso. E depois ele várias vezes veio conversar comigo, querendo ouvir como que era possível. Eu falei, por causa do propósito. Eu não estou aqui
simplesmente por causa de uma profissão. Eu estou aqui porque eu sei que esse é meu chamado, essa é a minha missão, esse é meu propósito. Eu quero ajudar pessoas. Eu já ajudo no púlpito, mas eu quero poder ter um consultório, receber pessoas que não são só da igreja, para que eu possa mostrar para elas que existe uma maneira de viver saudável, sem egolatria. É possível viver, sim, uma vida plena, cedendo para o outro. Então a realização, vou voltar um pouquinho, que tem muitos casais. O casamento focado no ego não dá certo, mas o casamento focado no propósito dá certo, porque cada um vai saber o seu lugar. A gente vê na parábola que eu li para vocês, que os 2 servos que negociaram, eles assumem riscos. O que na vida não é risco? Tudo na vida é risco. Mas eles têm coragem para assumir os seus riscos. Mas o outro, preocupado consigo mesmo, preocupado com o que os outros vão pensar dele, não. Ele reage à vida. E ele diz, vou repetir: Senhor, eu conheci a Ti, e por isso eu escondi o Teu talento. E esse servo não estava focado em realizar, mas em proteger a sua imagem e evitar problemas. E eu quero te perguntar hoje, o que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? Faz assim com a sua mão, ó. Tem um talento aí. Faz de conta que tem uma moeda aí, né? Tem um talento aí. Deus te deu. Eu não sei qual é. E o que você tem feito com ele? Você tem escondido? Ou você tem negociado? Ou você tem abençoado? Nada que nós recebemos de Deus é somente para nós, mas é para abençoar outros que estão perto de nós. O seu dom é para abençoar outros. Posso ouvir um amém? Mas o servo negligente, a Bíblia diz, ele não estava focado em realizar, mas ele queria proteger a sua imagem. Ele queria evitar problemas. Fala, misericórdia. E aí a gente vai para Lucas 9, 23, onde Jesus, para mim, é um dos textos mais poderosos para nós que somos cristãos, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e siga-me. Então o caminho nosso como discípulo de Jesus não é a adoração ao ego, mas é negar o nosso ego. Aqui Jesus está dizendo que o nosso ego precisa ir para a cruz. Quero ouvir um amém. Não a sua identidade, não estou falando isso. Ego são as paixões, ego é o seu orgulho, sua impaciência, é tudo aquilo que só volta para você, que impede você de ver o outro. Fala, misericórdia, Senhor. E eu quero dar alguns exemplos rápido, que meu tempo já está acabando. Exemplos bíblicos que mostram de homens que foram escolhidos para ocupar posições importantíssimas, mas não conseguiram manter as suas posições por causa do ego. Quem lembra do rei Saul? Você já ouviu do rei Saul? Em 1 Samuel 15, eu não vou ler. Mas o profeta Samuel que ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul, para quem não lembra, era da menor tribo, da menor família das tribos de Israel.
E Deus, como sempre, não faz segundo a mente humana. Deus escolhe um homem para ser rei de Israel, porque o povo estava pedindo um rei da melhor tribo, da melhor família, da menor família. E o homem escolhido foi Saul. E Saul começa bem como rei, começa a lutar pelo seu país, pelo povo, mas chega um momento que Saul não consegue negociar, ele não consegue administrar o seu ego. É interessante porque Saul, quando foi ungido, ele foram procurar ele para ungir rei, ele estava escondido na bagagem. Só que não deu para ele esconder, porque ele era muito alto. E acharam ele. Ele se achava muito inadequado. Ele se achava inadequado. Mas acharam ele e ungiram para ser rei. Com o tempo, Saul foi entrando no personagem. Ele não soube manter aquela atitude de simplicidade que Davi manteve, vocês lembram? Mas Saul não manteve. E ele começou a ser contaminado pela corte, né? A corte do rei, que dizia que ele era maravilhoso, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele podia tudo, até o dia em que ele desobedece uma ordem do profeta. E o que acontece? Deus não se agrada. Não vou poder contar tudo aqui para vocês, depois vocês leem em 1 Samuel 15. Deus não se agrada da atitude de Saul. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei. E o que Deus faz? Usa Samuel para ir atrás de outro rei. E ele diz: achei alguém segundo o meu coração. Agora é interessante porque Saul, gente, começou humilde, mas ele terminou dominado pelo medo de perder sua posição. Que coisa triste, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que é seu, que Deus te deu, ninguém toma. Amém? Ninguém toma aquilo que é seu. O que ele fez? Ele desobedeceu a orientação de Deus. Para quê? O profeta falou para ele assim: me espera para oferecermos juntos sacrifício. Eu sei que eu estou falando picado aqui, mas é para dar um exemplo bem claro para vocês. Eu vou vir e vou oferecer um sacrifício antes da batalha. Samuel espera pelo profeta e o profeta demora e demora e demora e demora. Eu entendo o que Saul passou. Eu sou uma pessoa extremamente pontual. Gosto de ser pontual. E para uma pessoa pontual não tem nada mais desgastante do que uma pessoa que não é pontual. Não é não? Aí Deus ensina a gente, né? A gente aprende a conviver com isso, não é? Do meu jeito. E Saul então espera, e ele deve ter ficado muito chateado, pensando assim: quem Samuel acha que é? Eu sou o rei. Ele tinha que estar aqui no horário que ele combinou comigo. A vida de pessoas direcionadas pelo ego, gente, é assim. Tem que ser do meu jeito, na minha hora. Estão entendendo, gente, ou não? E o que ele faz? O povo começa a sair, estava todo mundo reunido para o sacrifício, e o povo começa a se dispersar. Saul vai e faz o que Deus não pediu para ele fazer. Ele oferece o sacrifício. Só que Saul era rei, ele não era profeta, ele não podia fazer aquilo. E quando Samuel chega e vê aquilo, Samuel se entristece. Aí ele entende o que Deus tinha falado com ele, que ele tinha rejeitado Saul.
Então, gente, qual foi o problema de Saul? Ego. Ego. Ele começou bem e terminou mal. Ele começou tendo consciência de que ele não era nada e terminou achando que ele era mais poderoso do que Deus. Às vezes as pessoas falam assim: problema de fulano é baixa estima. Eu prefiro a baixa estima do que a alta autoestima. Sabia? Porque a pessoa que acha que ela é demais, ela vive para o seu ego. E o ego, gente, ele quer ser sempre glorificado. O ego sempre tem que ter razão. Então Saul, que teve um início tão maravilhoso, ungido por Deus, termina sem trono. O final da vida dele, vocês sabem, enfrentando os filisteus, ele se suicida porque ele não quer que o inimigo mate, então ele mesmo se mata de uma forma terrível. Por quê? Ele não soube, ele não viveu para a realização, para o propósito. Ele não viveu para cumprir o propósito pelo qual Deus o colocou como rei. Está dando para entender, gente? Em algum momento ele achou que era ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca é sobre você, sempre é sobre Deus. A glória é dele. A força que nós temos é dele. O dom que você tem não é seu. O talento que você tem não veio por causa de você, veio porque o teu Pai Celestial te deu. Estava no seu DNA? Sim. Quem colocou no seu DNA? Deus. E eu quero terminar dando um exemplo, o oposto, para a gente equilibrar aqui. De pessoas que tiveram vitória sobre o seu ego. O primeiro que eu quero citar é João Batista. João Batista, primo de Jesus, que foi levantado por Deus para preparar o caminho de Jesus, para preparar o caminho do ministério de Jesus. Quando eles crescem, e João Batista começou o seu ministério bem antes de Jesus, porque ele estava preparando o caminho, e a Bíblia diz que ele começou a pregar arrependimento e batizava as pessoas. E ele se tornou tão conhecido que o próprio rei Herodes quis conhecê-lo. Todo mundo vinha para ouvir a pregação de João Batista. E quando Jesus aparece, saindo do deserto para ser batizado por João Batista, João Batista diz o seguinte: eu não sou digno, você que deveria me batizar. E depois os discípulos de João Batista vêm e falam assim para ele: Jesus, aquele que você batizou, está fazendo muitos discípulos, mais do que você. Sabe o que João Batista responde? João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A vida de João Batista não era baseado no seu ego, mas no propósito. Ele nasceu para preparar o caminho do Senhor, e era isso que ele ia fazer. E eu quero te perguntar hoje: você tem vivido de acordo com o chamado de Deus, ou você tem vivido pelo seu ego? Você tem gastado a sua energia para cumprir o propósito de Deus em qualquer área. Não estou falando de ser pastor, gente.
Você pode cumprir o propósito de Deus no seu trabalho, sendo investidor, sendo uma pessoa que investe na vida, que investe nas pessoas, um empresário de sucesso, que dá emprego para as pessoas. Isso é dom. Isso não vem das pessoas, porque se viesse das pessoas, todos seriam empresários bem-sucedidos. Vocês concordam? Isso é talento. Isso é talento. E eu quero te perguntar, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Como você tem usado o seu talento? Será que o ego tem sido maior na sua vida? Será que você tem dado mais espaço para o que as pessoas pensam do que gastado tempo para desenvolver o talento que Deus te deu? E eu quero terminar orando com você. Abaixa a sua cabeça. Eu quero orar com você. Deus nos tem chamado, Deus quer que você seja forte, corajoso. Mas você não pode deixar que o seu ego roube a tua força. Pai, nós chegamos diante da tua presença. Eu apresento cada vida que está aqui neste lugar, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, cada um possa ter, ó Deus, a sua escolha feita. Que não vou viver a minha vida pelo meu ego, orientada pelo meu ego, mas vou viver a minha vida orientada pelo meu propósito, pela minha missão. E nessa manhã, Senhor, nós dizemos para Ti, nós vamos viver o nosso propósito com coragem, com responsabilidade, Senhor. Quer seja, Senhor, na minha missão de mãe, de esposa, no trabalho, em tudo que eu fizer, Senhor, eu te peço que seja orientado para o crescimento, Senhor. Que seja orientado para a realização e não para o meu ego. Hoje, Senhor, eu quero abrir mão da preocupação com o que as pessoas pensam de mim. E quero estar preocupado com o que o Senhor pensa sobre mim, Pai. Coloque-se em pé. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor, eu te peço agora, trabalha no coração de cada pessoa neste salão. Que elas recebam agora a força, a coragem para viver plenamente o chamado que o Senhor tem para elas. Tira todo o medo, tira toda insegurança. Ajude a vencer o orgulho. Ajude a vencer o ego, Senhor. Que nós possamos viver plenamente para realizar